Olá, eu vou falar um pouco sobre a importância de você ajudar o seu filho a identificar a diferença entre desejo e a necessidade. É, e por que identificar isso é importante? Por exemplo, assim, quando o seu filho pede alguma coisa de você, você precisa ver se é um desejo ou uma necessidade. Mas quando a criança necessita de algo, de ir no médico e fazer o acompanhamento. E outra coisa também, por exemplo, a necessidade fisiológica, beber água, se alimentar, né? Então, essas coisas são necessidade. Ou então, assim, o seu filho está precisando de roupa, de roupa, assim, por exemplo, a roupa dele já tá muito pequena nele, então, isso é uma necessidade, que está precisando realmente, é uma necessidade, né? Que é de roupas, assim, que se ajustam melhor nele. E, por exemplo, também assim, quando o sapato do seu filho rasgou e só tinha um, e, e então precisa de outro, né? Então, isso é uma necessidade. Então, a importância de ensinar isso para o seu filho, a diferença entre desejo e necessidade, ou até mesmo identificar isso, porque quando o seu filho vier questionar alguma coisa para você, e você saber o que fazer nesse momento. Porque quando você dá tudo de mão beijada pro seu filho, ele não valoriza muito aquilo. Mas a partir do momento quando, por exemplo, se é um desejo, por exemplo, assim, eu quero um tablet, eu quero muito ter um patinete. Então isso é um desejo, porque a gente pode viver sem aquilo. Se a gente tiver aquilo ou não, não vai fazer diferença nenhuma na nossa sobrevivência. Essa é a diferença entre necessidade. Que a necessidade realmente é algo que a gente precisa para viver. Se aquilo não tiver, a gente não vai ficar bem. E já o desejo não, a gente pode muito bem viver sem aquilo e tá tudo bem. Não vai fazer diferença na nossa saúde, na nossa vida. E a partir do momento que você identifica isso, aí, por exemplo, quando o seu filho quiser alguma coisa, um desejo, ele está desejando muito algo, eu quero muito um carrinho, por exemplo, um carrinho de controle remoto, assim. Aí, assim, para que seu filho valorize muito mais isso, é, em vez de você dar de mão beijada, você pode fazer uma proposta para ele. Você quer muito um carrinho de controle remoto, mas assim, o que, que você poderia fazer para contribuir para realizar esse seu objetivo, esse seu desejo? É importante assim vocês dialogarem, porque assim, quando a criança aprende a pensar nas coisas que realmente é dessa maneira que vai ser quando ela crescer, quando ela consegue pensar desde criança, vai fazer muita diferença na vida dela. Porque você está educando seu filho a pensar no que ele quer, ou melhor, na solução de conseguir aquilo com seu próprio esforço. Então você pode perguntar o que você pode fazer. Você vai, por exemplo, se recebe mesada, né? O ideal é que a criança mesmo responda com suas próprias palavras, sem a gente estar ali influenciando assim, na comunicação dela. É importante você que essa ideia surja da cabeça da criança, porque é assim que vai ser realmente quando ela crescer. Porque ela não vai ter tudo de graça, não sei se for, mesmo se for filho de rico, assim, tal. Mas, assim, mesmo se for, precisa ter essa consciência de que pra gente conseguir algo, os pais conseguirem algo para trazer para dentro de casa, eles se esforçaram, eles precisaram trabalhar, precisaram fazer várias horas extra, né, mesmo às vezes ficar de madrugada. Então a criança, dá para ensinar isso desde de cedo para a criança. Ele vai se tornar uma criança mais consciente e vai valorizar muito mais o que ela tem, porque ela conseguiu com o esforço dela. Então quando você faz esse tipo de pergunta para a criança, o que você pode fazer para contribuir para conseguir e realizar seu objetivo, ela ela vai parar para pensar, tá, o que eu posso fazer? Porque talvez ela nunca tivesse parado para pensar nisso. E isso faz muita diferença. Então, quando você faz essa pergunta para seu filho, ele se torna uma pessoa mais consciente. E realmente ele vai pensar. E vocês podem bolar uma ideia aí para ver como que vocês podem fazer, se a ideia dele é válida, que dependendo também vai depender da, do seu ponto de vista, se é válido, o que ele vai dar em troca.
Mas é interessante fazer isso, que o seu filho realmente vai crescer uma pessoa mais consciente. Ele vai valorizar as coisas que ele ganha, que ele recebe. Porque muitas crianças às vezes têm tanta coisa e não valoriza, né? E aí os pais ainda brigam. E eu dou tanta coisa pra essa criança, ela não valoriza nada, não quer nem saber. Mas é por causa disso. Porque ganha muito fácil, assim, então a criança, tudo que ganha fácil, não sente interesse. É tudo muito de mão beijada. Então, mesmo que a criança seja pequena, dá para trabalhar isso. Quando a gente conversa muito com os filhos da gente, cria uma conexão muito grande e fazer perguntas é uma das melhores maneiras de fazer com que o seu filho pare e pense. Porque muitas vezes a gente está tão no modo automático que a gente não consegue pensar. A gente está tão assim. A gente foi criado com isso, de que tudo é os adultos que decidem, tudo. A gente não pode fazer nada. Então, a partir do momento que você faz a pergunta, ele cresce já com essa mentalidade. Ah, não, eu preciso pensar em solução. E eu preciso valorizar o que eu tenho também. E uma das formas de ensinar seu filho a valorizar o que ele tem é fazendo pergunta para ele. Então, espero que você tenha gostado. Compartilhe com mais pessoas para que saibam desse vídeo. Tem muitas crianças, tem muitos pais que precisam saber disso. Muitas vezes não tem informação. E às vezes a gente realmente, por a gente ter se criado dessa maneira, a gente acaba produzindo assim automaticamente para o nosso filho. Então, assim, se você deseja ter um relacionamento melhor com seus filhos, assista esse vídeo, compartilhe. E se tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato, pode mandar mensagem. E tudo de bom, foi um prazer enorme gravar esse vídeo pra você. Bye, bye.